Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, para debater coisas que dizem respeito às nossas vidas, as coisas do nosso país, do nosso mundo, coisas que estão atingindo a vida de todos nós, né, que ficam assim borbulhando em nossas mentes. Vamos refletir. Bom, nessa rapidinha de hoje, eu primeiramente quero falar sobre a pandemia. Cuidado, a pandemia ainda está por aí, o vírus pode contaminar, então cuide-se da sua vida e de todos que estão próximos de você. E um pouco de história. Vamos retornar no tempo, cerca de 2000 anos, 2100 anos atrás, e lembrar que o mundo vivia num Império Romano. O imperialismo, a história vem se repetindo ao longo do tempo, né? Grandes nações sufocam pequenas nações, pequenos povos dominam na força, no militarismo, na economia, exploram as riquezas, escravizam as populações e ficam cada vez mais poderosas. Os romanos eram assim. O Império Romano, pois é. Eles dominavam, por exemplo, os países do Oriente Médio, na África do Norte, dominaram a Europa praticamente inteira. Sim, era o grande império, o exército romano, as legiões romanas invadiam, matavam, dominavam e exploravam, escravizavam. E os romanos, você assiste os filmes e contam bem a realidade, como que era a história. E eles se referiam aos povos dominados, por exemplo, no Oriente Médio, a pequenas nações, povos miseráveis, de povinho miserável, escravos, com religiões antigas, servindo a deuses. Era assim. O domínio romano era assim. Na época que Jesus Cristo, por exemplo, se rebelou contra isso e fez com que o país onde ele vivia, na Judéia, também acordasse para que a liberdade fosse um bem de todos. Mas o Império Romano, com o apoio inclusive de algumas autoridades religiosas e políticas daqueles países dominados, que em conluio com os romanos também exerciam algumas benécias, né? Dominavam, tinham privilégios. Olha o sistema. Jesus acabou crucificado, com o apoio dos fariseus, das políticos, infelizmente, e o Império Romano continuou dominando aqueles povos. Até que a história foi se transformando. E hoje, qual é o grande império do planeta Terra? Quais são os romanos da atualidade? Qual é a grande potência capitalista que domina a economia do planeta praticamente, que influencia questões políticas, questões ambientais, questões sociais, questões financeiras, econômicas? Qual é essa grande nação atualmente? Você disse Estados Unidos da América? Pois é. E como que os americanos se referem ao Brasil, por exemplo, aos povos aqui da América do Sul, aquele povinho, daqueles paizinhos miseráveis, de populações miseráveis, onde tem carnaval, tem futebol, eles chegam com dólar, compram quem ele quiser, como quiser, fazem o que quiser, exploram como querem. A história se repetindo. Só que nós, do Brasil, somos os dominados. É assim que é. A história é assim. Mas, Nusa, por que você está falando isso, né? Dos romanos, o Império Romano, agora o americano, o capitalismo. Por que você está falando tudo isso? Estou falando isso porque nós temos fariseus e temos uma classe política aqui que está atuando exatamente por benécias, para tirar vantagens, para poder também usufruir do poder, se manter no poder, aumentar seu poder e suas riquezas,
vendendo o nosso país, dando o nosso país, escravizando o nosso povo para os interesses internacionais. É isso que está acontecendo. É assim que está caminhando o atual governo, por exemplo, privatizando tudo, dando tudo praticamente, arrecadando alguns dinheirinhos que para eles é trocado, né, para comprar poços de petróleo, refinarias, né, para comprar usinas eólicas. Para eles é troco de banana, porque eles vão ganhar muito dinheiro, vão lucrar muita riqueza. E o povo vai ficar dependendo deles. Nós vamos continuar dependendo deles. E eles vão continuar no controle, no domínio. E nós, dominados. Esta é a verdadeira história. Essa questão de reforma trabalhista, Michel Temer, que vai melhorar, que o povo vai ter mais emprego, não melhorou. Ah, mas tem a reforma previdenciária, porque é o calcanhar de Aquiles. Com a reforma tudo vai melhorar. Não melhorou. Mas tem a reforma administrativa, né? Vamos acabar com privilégios, vamos reduzir, enxugar a máquina. Não vai melhorar. Não vai diminuir o número de enfermeiros, de professores, de policiais. Não pode melhorar, nem deve, porque o povo precisa do trabalho desses servidores públicos. E também não vai acabar com os privilégios de desembargadores, juízes, promotores, generais. Não vai acabar com esses privilégios. Os penduricalhos vão continuar do mesmo jeitinho, talvez até aumentem. Vai arrochar um pouco mais para a classe mais pobre, o trabalhador mais humilde, né? Mas a classe privilegiada, você acha que o juiz vai mexer? Os políticos lá do legislativo, desde a vereança até os senadores, todos eles vão manter os seus privilégios, as leis vão ser feitas por eles e vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não vão tirar 1 centímetro, um tiquinho das suas vantagens, dos seus penduricalhos, dos seus benefícios. Jamais. E assim vai. Só que em meio a todas essas reformas administrativa, previdenciária, trabalhista, depois a tributária, essa aí pode esperar, né? A reforma tributária teria que mexer com interesses econômicos de alguns empresários. Eles não têm interesse nisso. Pois é, e assim vai a história. Só que as grandes potências, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, eles não estão muito preocupados com o nosso bem-estar social. Talvez com o meio ambiente, com a Amazônia, sim, mas com a população brasileira comendo bem, vivendo bem, criando trabalho, emprego, dignidade, justiça social, isso aí para eles não interessa. O americano está preocupado com a gente aqui? Claro que não. Eles querem vir aqui para curtir o carnaval, pegar as menininhas, assistir uma partida de futebol, tomar caipirinha, só. Explorar nossas riquezas, levar nossas riquezas. É isso que eles querem. Estão de olho no nosso petróleo, no nosso ouro, na nossa água. Isso. Pois é, e outros minérios que nós temos em fartura, temos muito. Pois é. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos repetindo a história. O Império Romano, depois tivemos outros impérios, como foi na época do descobrimento, né? Espanha, Portugal, a Inglaterra, a França, a Alemanha, e agora temos os Estados Unidos da América. Há alguma oposição da China, mas a grande potência é o Império Americano, o Império dos Estados Unidos da América. E nós somos colônia, somos vistos como colônia. Embora tenhamos independência, entre aspas, mas somos colônia sim. Somos subservientes. O povo não consegue mudar isso, porque eles têm na mão os políticos, né? Eles têm na mão a força religiosa, eles têm na mão o poder judiciário. Então os fariseus, a força política, a justiça, está na mão das grandes potências. Nós vamos continuar sendo servos e explorados, pagando impostos, dando as riquezas, gerando somente trabalho. Só o que podemos fazer é trabalhar, pagar impostos, manter essa estrutura,
e trabalhar. Trabalhar até morrer e acabar. Pense nisso. Vote. V-O-O-T-I. Vote. Vamos mudar isso, se quisermos. Mas o povo tem que acordar e refletir com isso. Não quer refletir? Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar até morrer. Pense nisso.